Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula sobre uma linguagem matemática que eu sugiro que vocês utilizem por acreditar que, após dominá-la, vocês cometerão muito menos erros nas contas, ok? Agora, vale lembrar que para você entender bem essa aula, você precisa entender as 5 aulas anteriores desse mesmo assunto. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos resolver essa equação. Olha só, o que mais me incomoda nessa equação são esses denominadores, tá? Porque fazer conta com denominador dá mais trabalho. Então, eu gostaria que esse 3 não tivesse aqui, eu gostaria que esse 2 não tivesse aqui, eu gostaria que esse 4 não tivesse aqui, tá? Agora, nós vimos na última questão da aula 5 que, por exemplo, para eu me livrar desse 3 aqui, eu poderia multiplicar a equação toda por 3. Para me livrar desse 2 aqui, eu poderia multiplicar a equação toda por 2. Para me livrar desse 4 aqui, eu poderia multiplicar a equação toda por 4. Poxa, mas será que não dá para eu fazer algo para que eu me livre de todos esses denominadores ao mesmo tempo? Dá. Para isso, basta que você encontre um número que seja múltiplo de 3, múltiplo de 2 e múltiplo de 4 ao mesmo tempo. E de preferência que esse número seja o menor possível. Opa, mas nós conhecemos algo assim na matemática, que é chamado de MMC, mínimo múltiplo comum. Então, se eu calcular o MMC de 3, 2 e 4, eu vou multiplicar a equação toda por esse MMC e vou me livrar de todos esses denominadores ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer é calcular esse MMC, tá? Vamos usar a forma mais tradicional de fazer isso. Tá? Olha aqui, é isso que eu quero calcular. O MMC entre 3, 2 e 4. Coloquei aqui uma interrogação, quanto vale esse valor. E aí, vamos lá. Qual é a maneira mais tradicional de você fazer isso? Você pega esses valores, coloca um ao lado do outro, coloca essa barra aqui, e você vai dividindo esses valores, cada um deles, por um valor, até que cada um deles fique igual a 1. Tá? Então, por exemplo, vamos começar dividindo por 2? Ah, mas 3 não dá para dividir por 2, Caú. O resultado disso não vai ser inteiro. Então, deixa o 3 quieto. Ó, eu só repeti o 3. 2 dá para dividir por 2, dá 1. 4 dá para dividir por 2, dá 2. Ok? Então, esse 2 já chegou onde eu queria. Eu queria que ele chegasse em 1 através das divisões. Então, a partir de agora, eu não mexo mais com ele, eu só fico repetindo. Tá? Mas o 3, eu ainda quero que ele vire 1. E esse 4, que virou 2, eu ainda quero que ele vire 1. Tá? Então, eu vou dividir novamente por 2. Mais uma vez aquele problema. Se eu dividir 3 por 2, não vai dar um número inteiro. Então, deixa o 3 do jeito que está. O 1 eu não mexo mais com ele. E 2 dividido por 2 dá 1. Veja que o 2 e o 4 eu já consegui transformá-los em 1. Falta transformar o 3 em 1. O que eu faço? Divido agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 eu não mexo mais com ele, só repito. Esse 1 eu não mexo mais com ele, só repito. Ok? Essa é a forma mais tradicional de se calcular o MMC. Não é a que você entende melhor o que você está fazendo, mas é a mais utilizada. Tá? Então, como o nosso objetivo principal aqui não é MMC, eu estou usando a forma mais tradicional, tá? Para a gente poder resolver a equação. E agora, o MMC vai ser o produto, isto é, a multiplicação desses valores aqui, ó, que estão do lado direito da barra. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, o MMC entre 3, 2 e 4 é igual a 12. Foi isso que nós escrevemos aqui. Ó. MMC entre 3, 2 e 4 é igual a 12. Lembrando que o nosso objetivo de calcular esse MMC é porque, após descoberto esse MMC, a minha estratégia vai ser multiplicar toda a equação por esse valor, porque aí eu consigo fazer com que todos os denominadores desapareçam. Ok? Então, vamos lá. Voltei para a minha equação original
e vou multiplicar a equação toda por 12, tá? Pessoal, eu vou fazer essa parte aqui bem devagar para você entender. Olha só, isso aqui vai ficar multiplicado por 12, tá? Esse 5 sobre 2 também vai ficar multiplicado por 12. E esse 5x sobre 4 também vai ficar multiplicado por 12. Então, olha só. Pessoal, eu estou considerando esse menos 3x mais 4 como sendo um termo só. Tá? E aí, o que eu estou fazendo? O 12 chegou multiplicando. Lembram daquela propriedade que eu falei? Que quando você tem multiplicações em cima, você pode botar o denominador embaixo de quem você quiser. Então, veja que o 3 estava embaixo disso aqui. Tá? Mas eu não quis deixá-lo embaixo do menos 3x mais 4. Eu prefiro deixá-lo embaixo do 12. Tá? Por quê? Porque aí eu faço logo essa conta. Ó. 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. Então, eu já simplifico. Ô, Caú, mas tem um problema. Você disse que só podia fazer isso quando em cima você só tivesse multiplicações. Foi por isso, pessoal, que eu botei esse parêntese aqui para você visualizar isso aqui como sendo um termo só. Se você olhar para isso aqui como sendo um termo só, você vai olhar, opa, isso aqui é um termo que está multiplicando o outro. Então, eu posso considerar que só tem multiplicações em cima. Então, eu boto o denominador embaixo de quem eu quiser. Eu preferi deixar o denominador embaixo do 12. Aqui é a mesma coisa. Chegou o 12 multiplicando aqui, ao invés de deixar o 2 embaixo do 5, eu preferi deixar o 2 debaixo do 12. Fica muito melhor, porque 12 dividido por 2 dá 6. Aí depois eu vou pegar esse 6, vou multiplicar por 5, vai dar 30. Aqui, vou tirar aqui para vocês verem melhor. Aqui, eu tinha isso aqui, ó. Aí chegou o 12 multiplicando. Ao invés de deixar esse 4 dividindo 5x, eu prefiro deixar esse 4 dividindo 12. Por quê? Porque 12 dividido por 4 dá 3. Esse 3 vai multiplicar os 5x, vai dar 15x. Tá? E só um detalhe. Aqui, o 12 dividido por 3 dá 4. E o que você vai fazer com esse 4? Eu vou ter que multiplicar esse parêntese. E aí, quando eu tenho um número multiplicando um parêntese, esse 4 aqui ele vai ter que multiplicar cada termo do parêntese. Então, o 4 vai multiplicar o menos 3x e o 4 vai multiplicar o 4. Olha só, vamos dar uma olhada como é que vai ficar aqui. Ó. Veja só, ó, aquele 12 dividido por 3 deu 4, aquele 12 dividido por 2 deu 6, aquele 12 dividido por 4 eu escrevi o quê? 3. Pessoal, quando a gente tem mais experiência, a gente já faz essa parte mais rapidamente, tá certo? Eu estou fazendo aqui bem lentamente para que vocês consigam entender bem o que nós estamos fazendo, tá? Bom, eu vou simplificar agora. Tem alguns termos que estão bem fáceis, né? Ó, 5 vezes 6, 30. 5x vezes 3 vai dar 15x. E aqui, aquilo que eu estava falando para vocês, ó, eu vou pegar o 4, vou multiplicar pelo menos 3x, e vou pegar o 4 e multiplicar por 4. É aquela propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, olha só. Estou indicando aqui a propriedade distributiva que eu vou usar ali, ó, o 4 multiplicando menos 3x e o 4 multiplicando o 4. O 5 vezes 6 eu já disse que era igual a 30. E o 3 vezes 5x eu já disse que era igual a 15x. Então, vamos calcular aquela distributiva. 4 vezes menos 3x vai dar menos 12x. Negativo, né? Sinais diferentes na multiplicação dá negativo. E 4 vezes 4 dá 16. Então, olha só como é que vai ficar. 4 vezes menos 3x deu menos 12x. E 4 vezes 4 deu 16. O 30 eu só repeti. E o 15x eu também só repeti. Tá? Aqui, pessoal, tem uma continha tranquila que dá para fazer aí, que é o seguinte, 16 mais 30. 16 mais 30 vai dar 46, tá? Então, eu vou fazer essa adição, já vou botar logo 46.
E outra coisa que eu vou fazer também é o seguinte, tem termo com x no primeiro membro e tem termo com x no segundo membro. Onde é que eu vou deixar o termo com x? A sugestão, lembrem-se, é deixar o termo com x onde ele tem o maior coeficiente. 15 é um coeficiente maior que menos 12. Então, eu quero deixar o termo com x no segundo membro. Então, eu quero desaparecer com aquele menos 12x. E para fazer isso, eu vou adicionar 12x em ambos os membros. Então, olha só. Veja que eu já fiz a conta do 16 mais 30, que dá 46, e eu estou indicando que eu vou adicionar 12x em ambos os membros para me livrar daquele menos 12x. Afinal de contas, menos 12x mais 12x dá zero. Por isso que ele vai desaparecer do primeiro membro. Então, o que vai ficar agora? No primeiro membro só vai ficar o 46, e no segundo membro, 15x mais 12x vai dar 27x. Então, eu tenho 46 no primeiro, foi o que sobrou, e no segundo membro eu tenho 27x. Continuo querendo isolar o x, e agora quem está atrapalhando é o 27 com a multiplicação. Vou entrar com a operação inversa, que é a divisão, vou dividir por 27. Então, dividindo por 27, o que eu vou ter? O 46 vai ficar dividido por 27, e 27x dividido por 27 dá x. Ok? Essa fração é irredutível, tá? Talvez você tenha alguma dúvida, né? Pô, aqui eu tenho uma certa dúvida, né? Se ela é irredutível ou não. Eu preferia não detalhar isso agora, porque a questão já ficou um pouco longa, para você não achar que essa questão é muito difícil, tá certo? Mas eu vou pedir para você acreditar em mim, nesse momento, que essa fração realmente é irredutível. Se você quiser, você pode tentar achar algum número inteiro que divida 27 e 46 ao mesmo tempo. O maior inteiro que vai satisfazer isso é 1. Então, essa fração realmente é irredutível, tá certo? Ok, pessoal. Então, resumindo, se você tem vários denominadores na equação, você consegue se livrar de todos eles ao mesmo tempo, bastando fazer o quê? Encontrar o MMC de todos os denominadores. Ok? Agora tem um detalhe. Quando eu fui calcular o MMC dessa questão, como era a primeira questão desse tipo, eu peguei o MMC do 3, do 2 e do 4. Mas, na verdade, eu não precisava ter trabalhado com todos eles para calcular o MMC. E é isso que eu vou explorar na próxima questão. Tá? Então, olha só. Eu tenho essa equação aqui. Mais uma vez, vários denominadores aí. Pô, não gosto de trabalhar. Não é um gostar simplesmente por não gostar. É por saber que esses denominadores me dão trabalho ao fazer conta. Por exemplo, adicionar duas frações com denominadores diferentes me dá um certo trabalho. Subtrair me dá trabalho. Então, se eu puder me livrar desses denominadores, para mim é muito melhor. Então, vou me livrar de todos esses denominadores ao mesmo tempo. Como? Encontrando o MMC de 2, 4, 5 e 10 e multiplicando a equação toda por esse MMC. Só que tem um detalhe, na hora de calcular esse MMC, eu não preciso pegar todos esses valores. Por quê? Lembre-se que MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, você está procurando um múltiplo de 2, você está procurando um múltiplo de 4, um múltiplo de 5 e um múltiplo de 10, e você quer que esse múltiplo seja o menor possível. Pessoal, 10 já é múltiplo de 2. 10 já é múltiplo de 5. Então, se você achar um múltiplo de 10, automaticamente você já está achando um múltiplo de 5 e você já está achando um múltiplo de 2. Então, você não precisa trabalhar nem com 2, nem com 5 na hora de calcular o mínimo. Tá? Caú, por que 10 é múltiplo de 2? 2 vezes 5 dá 10. Caú, por que 10 é múltiplo de 5? 5 vezes 2 dá 10. Ô, Caú, e 10 não é múltiplo de 4? Não, não. Quer ver? 4 vezes 2 dá 8, que é abaixo de 10. 4 vezes 3 já dá 12, já fica maior. Então, 10 não é múltiplo de 4. Tá certo? Então, como 10 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 5, eu não preciso trabalhar nem com 2 e com 5. Então, vamos calcular o MMC de apenas 4 e 10.
Então vamos lá. Qual é o MMC entre 4 e 10? Aquela mesma coisa, né? Coloco 4, coloco 10, coloco uma barra. E eu quero que esses dois valores se transformem em 1, tá? No número 1. Saio dividindo, tá? Então, vamos começar dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5, tá? Vamos dividir de novo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá dividido por 2, porque não daria um número inteiro. Então, eu vou só repetir o 5. Veja que o 4 já se transformou em 1, que era o que eu queria. Então, eu não mexo mais com ele. Agora, o 5, esse 10 se transformou em 5, mas eu ainda preciso que ele se transforme em 1. Então, agora eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Os dois valores, 4 e 10, através desse processo, se transformaram em 1. Era o que eu queria. E agora, ó, eu vou pegar esses valores que estão à direita da barra e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. É por isso que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 10 é 20. Ó, está aqui embaixo, MMC igual a... O MMC entre 4 e 10 igual a 20. E lembrando que eu queria descobrir esse MMC para multiplicar a equação toda por esse valor. É isso que nós vamos fazer agora. Equação original, multiplicando tudo por 20. Olha só, pessoal, aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Vê só, isso aqui não está multiplicado por 20. Eu não vou querer pensar que esse 2 está embaixo do 3x. Eu vou querer pensar que esse 2 está embaixo do 20. Quanto é que é 20 dividido por 2? É 10. Então vai ficar 10 vezes 3x. Quanto é que é 10 vezes 3x? É 30x. Tá? Então o resultado dessa multiplicação é 30x. Aqui, 1/4 vezes 20. Eu prefiro raciocinar que esse 4 está embaixo do 20. 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 1 dá 5. Aqui, eu prefiro raciocinar que esse 5 está embaixo do 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes menos 2x vai dar menos 8x. Aqui, eu prefiro raciocinar que esse 10 está embaixo do 20. 20 dividido por 10 dá 2. Vezes 6 dá 12. Vamos olhar aqui, ó, de novo. 20 dividido por 2, 10. Vezes 3, 30. Vezes x, 30x. 20 dividido por 4, 5. Vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4. Vezes menos 2 dá menos 8. Vezes x, menos 8x. 20 dividido por 10 dá 2. Vezes 6 dá 12. Ok, pessoal? Então, vejam como é prática essa história de você multiplicar a equação toda pelo mínimo para se livrar dos denominadores. E veja como é prática também aquela situação que quando você tem uma multiplicação em cima, você botar o denominador embaixo de quem você quiser. Ajudou muito aqui. Vamos lá. 30x menos 8x vai dar 22x. Tá? Então, ó, 22x. Esse 5 ficou esperando aqui, igual a 12. Eu tenho o 22 que está atrapalhando com a multiplicação e eu tenho o 5 que está atrapalhando com a adição. Então, eu vou me livrar logo desse 5 com uma subtração. Vou subtrair 5 de ambos os membros. No primeiro membro só vai sobrar 22x, porque 5 menos 5 dá 0. E no segundo membro, 12 menos 5 vai dar 7. Ó, 22x, 5 menos 5 deu 0. E 12 menos 5 dá 7. Quem está atrapalhando agora é o 22 com uma multiplicação. Eu entro com a operação inversa, que é uma divisão. Eu vou dividir por 22. Então, olha só. Dividindo por 22, 22x dividido por 22 vai dar x. E 7 dividido por 22 dá 7 sobre 22. Tá? Você vai ver, você pode procurar aí que essa fração, pode perceber que essa fração é irredutível. O maior número inteiro que divide 7 e 22 é igual a 1. Então, essa fração é irredutível. Não dá para simplificar mais do que isso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu queria ver com vocês nessa aula. Um grande abraço e até a próxima.